pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a transformação por meio do poder de Jesus. E se vocês querem assistir, fiquem ligadinhos! E antes de começar o vídeo, entra no canal, já se inscreve aqui, porque tá vindo muito vídeo legal por aí. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E lembrando, gente, que recentemente eu lancei meu novo livro! Se chama Coração Valente. No livro eu conto um pouco sobre a minha história com Jesus, como ele me livrou de uma doença onde eu tinha apenas 3% de chance de sobreviver, que é a cardiopatia congênita, como eu superei uma quase depressão e lidei com a morte do meu pai, entre outras experiências marcantes. O e-book está disponível na Amazon exclusivamente em formato e-book pelo valor super acessível de R$7, vocês não podem perder. Venha conhecer essa leitura que é enriquecedora. Agora vamos pro vídeo. O texto que iremos falar sobre hoje está em Atos dos Apóstolos 3. Bora lá. Gente, a minha Bíblia tava horrorosa, vocês lembram disso? Aí eu tentei dar um jeito nela e eu acho que ficou um pouquinho melhor. Tava feio, aí agora ficou melhor. Quem falar mal, não fale mal. Esse texto fala sobre a cura de um coxo. Antes de eu ler pra vocês, tem que falar um pouco sobre o que eu descobri, né, lendo aqui, que um coxo é um cara que ele não andava, e ele tava assim desde que ele nasceu, ou seja, há mais de 40 anos ele nasceu assim, sem poder andar. E ele ficava na porta do templo, pedindo esmolas para as pessoas para poder ajudar ele poder viver, né? Porque ele não conseguia nem andar. A cura de um coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo no templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo, olha, nasceu coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou. O poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando, agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele mendigo era o que ficava perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. O que eu quero dizer com isso, galerinha? O moço que era coxo, ele ansiava por esmolas que pudessem ajudar ele naquela situação, né? Coisas passageiras, que tipo, dinheiro vem e vai. Então ele ansiava por dinheiro, que era esmola, que ele poderia usar e ajudar ele naquele momento, mas depois ele ter que pedir de novo para as pessoas e ia numa bola de neve. Mas ele ansiava por aquilo, por dinheiro para poder viver, né? Porque ele não conseguia nem andar, então ele precisava de dinheiro para poder viver. Mas Pedro e João não lhe ofereceram esmolas, eles ofereceram uma coisa muito mais forte, muito mais grandiosa e muito melhor, que é o nome de Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem e falou: "Levante-se em nome do Senhor Jesus." Essa história nos ensina muito sobre a natureza do poder de Jesus Cristo. Ele não apenas oferece alívio temporário para nossas aflições, mas ele é capaz de transformar nossas vidas radicalmente. Assim como o homem coxo, todos nós enfrentamos nossas próprias limitações, nossas próprias dificuldades. Podemos estar até presos em correntes invisíveis de pecado, medo, desespero, umas até que a gente tem desde que nascemos praticamente, assim como o homem coxo. Ele vivia com aquilo desde que ele nasceu. Nós às vezes temos coisas dentro de nós mesmo, não precisa nem ser físico, dentro de nós, no nosso coração, que a gente vive desde que a gente nasceu, a gente nem percebe, a gente nem sabe que aquilo pode ser mudado por Jesus. Com isso, a gente pode acabar buscando soluções imediatas, alívios imediatos, assim como o homem coxo queria. Ele queria uma esmola para aliviar ele naquele momento que ele precisava. A gente pode fazer isso, procurar alívios imediatos para aquele momento, mas depois tudo aquilo vai voltar. No entanto, Jesus está preparado para te oferecer algo muito maior do que coisas que são temporárias, sabe? Que você pega naquele momento, é imediato naquele momento, mas depois sai. Jesus está preparado para oferecer algo muito, muito maior do que isso. Assim como ele ofereceu para o homem coxo. Ele quer nos libertar completamente. Ele quer nos dar vida abundante e eterna. Ele quer nos capacitar a andar em fé, amor e poder. Quer nos conduzir a uma jornada de transformação contínua. E ele quer nos capacitar a fazer coisas que a gente jamais imaginou que poderia fazer. Coisas que vão além do nosso próprio ser, coisas que a gente não imagina que a gente pode fazer. Ele quer nos capacitar a fazer, porque está nos planos dele. E assim como o homem coxo, que
nasceu sem andar, ele imaginava que nunca poderia mudar aquela situação, que ele nunca ia poder realmente andar, porque ele nasceu daquela forma. Mas Jesus tinha algo pra ele, assim como tem pra você. E assim como o homem coxo, a gente pode sim experimentar a cura e a libertação em todas as áreas da nossa vida. Quando nos voltamos pra Jesus e confiamos no seu poder. Ele não nos dá esmolas passageiras, mas nos dá a plenitude da sua graça e poder. Nos chama pra uma vida de fé, gente, uma vida de propósitos, uma vida realmente que tá nos planos dele, uma coisa que ele preparou pra gente, onde a gente pode dizer, por meio do nome do Senhor Jesus, eu posso andar. Que possamos sempre nos lembrar do poder de Jesus, do poder de Jesus que transforma, que faz milagres. Assim como ele fez com o coxo, ele pode fazer com você e pode fazer muito mais também, entende? Jesus é o mesmo antes, é o mesmo depois, é o mesmo para sempre. Ele faz os mesmos milagres. Ele tem um poder que a gente nem imagina, sabe? E que possamos confiar nele em todas as circunstâncias. Porque assim, Jesus pode mudar a nossa vida se ele quiser. Ele faz o que ele quiser. E tudo tá nas mãos dele. Ele cuida da gente, ele cuida da nossa vida. Temos que confiar nele, sabendo que ele pode fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Jesus pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente quer. Que a gente possa viver com Jesus, sabe? A gente possa viver com ele, a gente possa viver pregando o evangelho dele, a gente possa testemunhar os milagres dele na nossa vida. E assim como Pedro e João foram instrumentos nas mãos de Deus naquele dia, nós também fomos chamados para ser instrumento da graça e do poder de Deus nesse mundo. Possamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo, pelo poder de Jesus. Ele não enxerga apenas suas necessidades físicas, mas também nas suas necessidades espirituais, mentais. Ele vai muito mais além do que a gente pode ver, muito mais além do que a gente pode imaginar e muito mais além do que nossos olhos humanos conseguem enxergar. Que cada um de nós, assim como o homem coxo, possa experimentar o poder de Jesus, a transformação de Jesus em nossas próprias vidas. A gente possa levantar e andar em uma novidade de vida, em uma nova vida, vivendo de acordo com a vontade de Deus e cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. E que essa história do Pedro, do João e do homem coxo nos lembre que não há limites para o que Jesus pode fazer por nós e através de nós. Que possamos confiar em Jesus em todas as circunstâncias e continuar falando sobre ele e sobre o amor dele. Que possamos nos lembrar sempre que onde há fé em Jesus, há esperança. Onde há esperança, há transformação. E que o nome de Jesus seja sempre exaltado em nossas vidas. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que pensaram aqui embaixo. E é isso, um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau!